estava falando fora do ar aqui, né, Sheila? Será que tem a necessidade mesmo de levar a Nise Yamaguchi para falar na CPI da pandemia? Porque, né, teoricamente, a princípio, a ideia não seria ouvir o governo e saber quais medidas o governo adotou? Só se for na intenção de fuçar um pouco mais no que seria o gabinete paralelo na área da saúde. O Ministério da Saúde paralelo, ou seja, aquelas pessoas que estavam ali no entorno do presidente da República, no entorno do governo federal, que aconselhavam de alguma maneira e direcionavam algumas tomadas de decisões. Só se for nesse sentido. Porque se não for nesse campo, primeiro é dar palco para maluco. É mais um jeito de dar palco para maluco. Segundo, que dose de contribuição traz para o processo de investigação que envolve o governo federal, o Ministério da Saúde e os governos estaduais também, no uso do dinheiro público, né? Pois é, tem muito documento para ser analisado. E aí agora surge, a gente estava até falando fora do ar, de levar Silas Malafaia para falar na CPI. Mas assim, para quê? Sabe? Como eu disse a Sheila mesmo, é dar palco para maluco. A audiência é garantida, porque ficam todos os canais ligados e a gente fica ligado, porque é seríssimo o que está sendo discutido. Então, né, você sabe que a audiência existe e aí você leva quem você quer que apareça na CPI. Sei lá, gente, questiono, viu? Mas se a gente levou a doutora... Bom, a doutora Cloroquina tem mais relevância por ser alguém ela trabalha com cargo, no de fato, ministério. né? Ela que trabalha no Ministério. É. Mas é importante, talvez seja importante, havendo tempo, né? Havendo espaço, talvez seja importante ouvir a doutora Nise Yamaguchi para saber qual o processo de tomada de decisão do presidente, como chegavam as informações no ouvido do presidente. Ela é uma das conselheiras de Bolsonaro, é uma das médicas que Bolsonaro ouve. E eu sei que há coisas que não tem dois lados. A imprensa tem que ouvir sempre os dois lados. Não, tem coisas que não tem dois lados. Sei lá, você não é relevante você ouvir o Osama Bin Laden para saber quais são as justificativas dele para ter explodido as Torres Gêmeas. Né? Essa é uma coisa que tem um lado só. No caso da cloroquina também só existe um lado, porque já há pesquisas bastante extensas e conclusivas a respeito do não funcionamento da hidroxicloroquina. Portanto, não é relevante você ter um médico defendendo a eficácia do remédio como faria a doutora Nise Yamaguchi. Mas para entender como chegavam essas recomendações no ouvido do presidente, baseado em que ele tomava suas decisões, pode ser um depoimento de relevância. Talvez não um depoimento para durar o dia todo, para durar uma manhã e dividir o dia da CPI com outro depoente. Então, mas aí tem uma... questão... pode ter um fiapo de relevância aí, sim. A questão é a seguinte: o ministro da Saúde, ou os ministros da Saúde, não sabem por que é que ele tomava essas decisões. E todos os depoentes chegam até lá e dizem: não posso fazer juízo de valor. Eu só posso contribuir com informações técnicas sobre o que eu sei que aconteceu. Então, tentar destrinchar, né, e identificar o que acontece dentro da cabeça do presidente da República, não sei se vai sair alguma contribuição daí. Fica a reflexão, né? Algumas pessoas se não sair, não saiu. Mas, sim. Certamente enriquecerá uma... Se o presidente é o alvo em potencial do relatório final, qualquer elemento a mais, né, pode contribuir. A gente não sabe o que ela vai dizer. Que tipo de contradição pode sair daí, que tipo de conversas ela teve com o Pazuello, com o próprio Bolsonaro. Como eu disse, 2 horas, 3 horas de depoimento não farão mal a ninguém. Diga, Sheila. Não, é só porque eu entendo o ponto da Carla, né? O quanto a CPI às vezes vai perdendo de foco, né? A depender de quem começa a listar para ouvir, para prestar depoimento. De todo modo, alguns ouvintes aqui estão contestando, falando o seguinte: olha, os presidentes podem se aconselhar, e podem mesmo. E não só esse, qualquer presidente vai ter os seus aconselhadores de plantão, né? Vai ter aquelas pessoas mais próximas que não ocupam necessariamente um cargo no governo, mas que são aconselhadores de plantão, digamos assim. Estão muito próximos, conhecem exatamente a cabeça do presidente da República e fazem esse aconselhamento. Até aí, é normal, é do jogo. Todo presidente tem esse tipo de gente no seu entorno. Tem que ter, né? Tem que ter. Agora, a questão é qual o poder de tomada de decisão dessas pessoas no entorno. E isso até aqui ainda não está 100% claro nessa CPI. Há elementos, há indícios, a partir do que disseram os próprios ex-ministros da Saúde e o atual ministro Marcelo Queiroga, de que esse comitê, sim,
influencia na tomada de decisão. Com que dose, com que peso, ainda não está exatamente muito claro, né? Ontem, Dimas Covas contradisse o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o governo recusou pelo menos 3 ofertas para a compra da Coronavac antes de o primeiro contrato ter sido firmado em janeiro desse ano. Segundo ele, se não houvesse a demora, o Brasil poderia ter aplicado 100 milhões de doses até o mês de maio. Inicialmente eram 100 milhões. O contrato saiu do sistema, veio um contrato de 46, que é o que foi assinado, com uma opção de 54. Essa opção de 54 milhões só foi feita no dia 15 de fevereiro. Esse ato de firmar primeiro 46 e depois, só depois adicionar para 54, qual o impacto que o senhor indica que tem isso na velocidade da imunização no Brasil? Bom, primeiro que mudou completamente o cronograma. Se nós tivéssemos a assinatura dos contratos num quantitativo maior, de 100 milhões, o cronograma seria outro, como eu mencionei, né? Poderia ter sido cumprido até maio, né? Mas isso se houvesse a sinalização lá em outubro. Dimas Covas ainda disse que o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a começar a campanha de vacinação. Estávamos em dezembro com 5 milhões, mais de 5 milhões e meio de doses de vacinas prontas, estocadas no Butantan, e 4 milhões de doses em processamento. O Butantan estava processando 4 milhões e já tinha 5 milhões e meio de doses prontas, ou seja, quase 10 milhões de doses prontas em dezembro do ano passado. O mundo começou a vacinação no dia 8 de dezembro. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. E nós tínhamos no Butantan 5 milhões e meio de doses prontas e mais 4 milhões em processamento, sem contrato com o Ministério. Poderíamos ter iniciado a vacinação antes do que começou? Nós já tínhamos as doses, elas estavam disponíveis. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fosse os percalços que nós tínhamos que enfrentar aí durante esse período. Tanto do ponto de vista do contrato, como do ponto de vista também regulatório. Embora o Butantan seja um órgão do governo do estado de São Paulo, Dimas Covas não é um subordinado de João Dória. Ele não é um agente político, ele não tem interesse em favorecer o governador de São Paulo e atacar o presidente da República. Não é alguém que mentiria numa CPI. É um homem sério, um médico, tem créditos pelo trabalho que realizou até então, geralmente é muito sincero. Ele, repito, não acredito que inventaria dados em uma CPI, né? Especialmente sabendo que tem a obrigação ali de falar a verdade. O que ele diz é estarrecedor. Já são 2 as vacinas que foram recusadas de pronto e peremptoriamente pelo governo federal, que só se mexeu quando as imagens de pessoas sendo vacinadas lá fora começaram a chegar aqui, mexeram com os ânimos da população, né? Atiçaram o desejo da população brasileira de serem vacinados e, consequentemente, abalaram a popularidade do presidente da República. Foi só então que o governo começou a se mexer e comprar vacinas. Quantas pessoas poderiam ter se vacinado antes das festas de fim de ano que acabaram gerando a segunda onda aqui no Brasil? Quantas pessoas que estão entubadas hoje, recebendo oxigênio hoje, poderiam estar em casa caso tivessem recebido essas doses? O Brasil poderia, com uma pequena pressão sobre a Anvisa para que aprovasse o uso emergencial de vacinas, estar vacinando os seus cidadãos em dezembro. É estarrecedor a gente observar que, por uma decisão consciente do presidente da República, nós entramos no fim da fila da vacina de farmacêuticas internacionais e estamos correndo atrás de índices de vacinação que já foram alcançados há muito tempo por países que fizeram aquilo que o Brasil teve a chance de fazer. Não adianta agora falar que não tem vacina, que está todo mundo correndo atrás, o que é verdade, quando a gente tem a comprovação na frente dos nossos olhos que o Brasil teve a possibilidade de comprar dezenas de milhões de doses e abriu mão dessas vacinas. É um negócio assustador, é um negócio que a gente não vê em nenhuma parte no mundo, nem naquelas pequenas ditaduras africanas e centro-americanas. Nem os piores autocratas ousaram fazer isso com a própria população. E uma parte importante do depoimento de Dimas Covas. Aquilo que Pazuello disse
que as palavras de Bolsonaro a respeito da Coronavac eram coisa de internet e que não se traduziam em ordens efetivas para ele e para seus subordinados? É verdade? Né? As tratativas com o Ministério da Saúde, do Butantan com o Ministério da Saúde, permaneceram como estavam depois da famosa frase do manda quem pode, obedece quem tem juízo? Dimas Covas disse que não. Disse que após essas falas de Jair Bolsonaro contra a Coronavac, que, repito, Pazuello quer vender a versão de que isso é coisa para a internet, de que a palavra do presidente não tem valor, não tem lastro na realidade e não deve ser levada a sério. Olha que barbaridade, disse Pazuello à CPI da Covid. Só que ele foi desmentido. Mais uma vez, afirmou Dimas Covas que após essas falas, as negociações com o Ministério da Saúde travaram. Ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina aí. Isso mudou a perspectiva, né, do próprio Ministério. Quer dizer, todas essas negociações que ocorriam com troca de equipes técnicas, com troca de documentos, a partir desse momento eles foram suspensos. Tá aí. Não são palavras de internet. São ordens diretas do presidente da República. E Dimas Covas concluiu. Houve uma mudança. Quer dizer, nós estávamos trabalhando juntamente com todos os setores do Ministério para, inclusive, encaminhar uma medida provisória para dar sustentação orçamentária aos nossos pleitos. Claro. E após o dia 20 de outubro, isso foi absolutamente interrompido. Não houve progresso dessas tratativas. Bom, o diretor do Butantan foi questionado ainda sobre o impacto das declarações do presidente e de ministros contra a China nas negociações e na chegada de insumos. Lembra que essa é uma pergunta que a gente fez para o Dimas lá no fórum, né, Sheila? Verdade, Naquele dia, ele falou, mas deu um somebody love, disse que não, essa é uma questão técnica, etc. Ontem ele se aprofundou um pouquinho mais. Cada declaração que ocorre aqui no Brasil repercute na imprensa da China. As pessoas da China têm grande orgulho da contribuição que a China dá ao mundo nesse momento. Então, obviamente, isso se reflete nas dificuldades burocráticas, que eram normalmente resolvidas em 15 dias, né? Hoje demoram mais de mês para ser resolvido. Só uma pergunta, por favor, até para contribuir com Vossa Excelência. O governo federal não colocou nenhum real no Butantan? Não, senhor. Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais da CPI, quais as expectativas também para semana que vem.